Olá, sou Carol Viegas, Head de Conteúdo aqui na BDI, e estou aqui para uma entrevista super especial com o Cleiton Marques, CEO da Biolab. E antes de mais nada, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clica no botão aqui embaixo para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, lives e entrevistas. Como eu falei, hoje eu converso com o Cleiton. Seja muito bem-vindo, Cleiton. É um prazer te conhecer. E eu quero pedir para você começar contando para quem nos assiste o que a Biolab faz e qual a sua trajetória dentro da companhia. Então, obrigado pela oportunidade de estar conversando aí com os nossos espectadores aí, né? A Biolab é uma indústria farmacêutica voltada exclusivamente para a classe médica. Nós não trabalhamos com produtos chamados OTC, né? Produtos populares. Temos até uma participaçãozinha bem pequenininha, não é relevante no nosso negócio. Nosso foco é principalmente atender a classe médica. Nós somos a terceira maior empresa farmacêutica no Brasil em volume de receituário médico, né? Em faturamento, nós somos a nona empresa. No Brasil, existem em torno de 250 indústrias farmacêuticas, a Biolab é a número 9. De todas essas, é a mais nova. A Biolab é ainda uma empresa bastante jovem. Nós fundamos a Biolab em 1997, temos 23 anos de mercado, né? Tenho toda uma carreira. No setor farmacêutico é comum as pessoas perguntarem quantos anos você tem de setor. É um setor muito fechado, né? O setor farmacêutico é um setor que as pessoas desenvolvem uma carreira em torno dele e é muito difícil depois um profissional maduro entrar no setor vindo de outra área. É um mundo meio próprio porque ele tem muitas características peculiares, né? Então, você pergunta quantos anos você tem de indústria farmacêutica? E a minha resposta sempre foi todos, né? Eu nasci na indústria farmacêutica. Meu pai começou na indústria farmacêutica lá final dos anos 30, começo dos anos 40, como propagandista médico, trabalhando a cavalo no interior de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. Então, ele ia de trem até de Belo Horizonte, morava em Belo Horizonte, ia de trem até Montes Claros, lá pegava o cavalo e ia fazer o setor, né? Naquela região ainda, naquela época já era ainda muito pobre, né? Uma das regiões mais pobres do Brasil até hoje. E ali ele sempre se destacou muito. Ele estava sempre entre os principais representantes da empresa no Brasil. Era o maior laboratório brasileiro, chamava Instituto Pinheiros. E aí ele fez toda uma carreira dentro da indústria farmacêutica, foi a supervisor, gerente, diretor, montou uma distribuidora em Belo Horizonte, depois montou um pequeno laboratório em Belo Horizonte, mudou para São Paulo, montou outro laboratório, aí as coisas deram erradas para ele, não se deu bem, teve que recomeçar a vida do zero em 1970, aí entramos nós, os filhos, na história, né? E todos nós, então, começamos na empresa junto com meu pai. Naquela época, o que ele tinha de recurso, ele conseguiu comprar uma empresa que chamava Laboratório Prata, que tinha 5 produtos: tônico prata, digestivo prata, quebra-pedra prata, elixir prata e Sanoderma Ferraz. Eram 5 produtos. E a gente trabalhava, éramos 4 irmãos homens e meu pai, e a produção era nós que fazíamos. Um ia fazer entrega, o outro ia fazer a produção. Todos muito jovens, crianças. Eu tinha 13 anos de idade, né? E aí meu pai também logo saiu na sequência, e muito cedo nós assumimos a empresa e se transformou depois naquilo que são 3 grandes empresas hoje. Eu brinco que se meu pai soube fazer alguma coisa na vida, foi ensinar os filhos a vender remédio, porque das maiores farmacêuticas brasileiras, 3 são dos filhos do João Marques, né? Então, nós temos aí a Biolab, tem a CIMED e tem a União Química, que são empresas muito relevantes no setor. Então,
nossa vida, a minha vida foi sempre vendendo remédio. Eu não tenho, tudo que eu sempre trabalhei. Legal. E, inclusive, te perguntar se você sempre foi da indústria farmacêutica, né? E você comentou que sim. E como é que foi se apaixonar por esse universo? Primeiro, não teve muita opção, né? Primeiro, era para sobreviver, não tinha, não teve aquele negócio. A gente, menino, tinha que trabalhar, todo mundo ia surfar, ia andar de skate, ia fazer outras coisas. E a gente tinha que ficar, era da escola para o trabalho, trabalhava o dia inteiro e depois à noite em casa assistia televisão, dobrando bula, montando caixinha, né? Era realmente uma situação, uma economia para sobreviver, né? Numa empresa bem pequena. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito visionária, né? Então esse foi um processo que foi muito rápido. Nos anos 70 o Brasil vivia um auge econômico, de crescimento econômico, então as coisas aconteceram muito rápido, né? Então a trajetória foi essa. Não tive opção, né? Mas sempre fui apaixonado. Eu tenho uma coisa, quer dizer, eu adoro o que eu faço. Eu adoro trabalhar com remédio. Eu adoro ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, interagir com a classe médica, fazer ciência. E isso é realmente uma coisa que faz parte da minha vida. Legal. E agora, quando a gente pensa na sua jornada, né, e quem nos assiste e almeja chegar no posto mais estratégico da companhia, né, na cadeira de CEO, a gente sabe que não existe uma receita pronta, mas existem algumas dicas. Que dicas você daria pensando em quem quer chegar na cadeira de CEO e fazer isso com maestria? É aquela coisa, né? Determinação, preparação, né? Trabalho, suor, estudar tudo, saber tudo, né? Você tem que saber muito mais do que os outros, tem que fazer muito mais do que os outros. Então, daquelas coisas que a gente, né, com a experiência nos meus 50 anos de trabalho, hoje você já vê, olha para um menino, para um auxiliar de escritório, para um aprendiz, para um estagiário, e mais ou menos você já sabe se ele vai dar certo ou não, entendeu? Porque ele tem que entregar mais do que pedem, entendeu? Ele tem que fazer, ele tem que se superar, ele tem que fazer mais do que os outros, tem que ter visão, tem que ter preparo, tem que ter curiosidade, né? Então, tem que estudar profundamente as coisas, né? Então, tem que se treinar muito, né? Tem que eu com dos profissionais que passaram do meu lado, eu sempre tive bons exemplos, né? Uma coisa que eu gosto muito de citar é de um diretor nosso que falava: olha, ninguém sabia jogar mais bola do que o Pelé, né? Foi o melhor jogador do mundo, né? Mas ele levantava todos os dias para treinar, né? Ele se preparava fisicamente, mentalmente, exercitando, né? Então, é isso. Eu acho que a principal questão para qualquer pessoa que almeja é preparação e dedicação, muito suor, né? E decisões duras. A profissão, o cargo de direção exige momentos difíceis. A pessoa tem que estar preparada para fazer isso. Inteligência emocional e racional. Legal. E você usou um exemplo muito bacana, né? Quando pensa em treinar, e eu vejo isso muito no universo do esporte, né? Então, eu acompanho muito basquete e o Oscar sempre era tido como referência porque as pessoas falavam que ele era mão santa, né? E ele sempre fala em toda entrevista, mão santa nada. Eu treinei muito para chegar aqui. Acho que é a mesma coisa para ser CEO. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com o Oscar, né? Ele é um cara admirável, né? Na hora que a mão santa, ninguém fala que ele jogava 2.500 bolas por dia, né? Exato. Aí fala, nossa, ele tem um olho, né? Treinamento, preparação. E a mesma coisa quando você vai estar... Olha, a gente tem que treinar. No nosso caso, nós temos uma equipe grande de propagandistas, são 1.500 propagandistas,
E essas pessoas falam com médicos todos os dias, né? Então, eles têm que estar muito bem preparados, porque se ele chegar na frente do médico e falar qualquer bobagem, é a imagem da empresa que ele está levando, né? Então, ele tem que estar treinado, ele tem que estar afinado, né? E muitos são oriundos da área de saúde, são biólogos, são farmacêuticos, mas tem muitos que são profissionais formados em administração de empresa, em publicidade, mas essas pessoas se preparam muito fortemente, né? E a gente tem uma política de carreira aqui dentro da empresa para justamente esses que se destacam que sejam aproveitados na companhia. Legal. E bacana falar sobre treinamento, preparação. A gente tá num momento bem delicado e alguns líderes já falaram aqui no nosso canal sobre as principais mudanças de cenário e realidade. E você acabou de comentar do preparo para falar com o médico, né? Eu vi que no LinkedIn e no site de vocês lançaram vídeos ilustrativos, explicativos sobre a receita digital, né? A prescrição digital. O que mais vocês fizeram nesse sentido para auxiliar o consumidor de vocês? Você veja, na realidade, é quase que assim, o nosso consumidor é o médico, né? O meu cliente é o médico. É uma situação interessante quando você trabalha numa empresa de propaganda médica, como é o nosso termo, uma empresa de visitação médica, porque o meu cliente é o médico. A farmácia, ela é a ponte, né? A farmácia não gera receita, ela atende receita. Eu coloco o paciente dentro da farmácia. Então, são os grandes desafios da indústria ter o produto disponível no ponto de venda. Essa é a grande guerra aí com as redes, com as farmácias, para que a gente tenha uma gestão. Às vezes, o próprio cliente fala, não, mas esse produto é pequeno. Bom, esse produto é pequeno para você, mas é grande para o paciente. O paciente precisa dele, né? Às vezes você tem doenças que têm um número muito pequeno de portadores, né? Elas são muito específicas, mas é a vida da pessoa que está sendo tratada, né? Então, a gente tem que ter essa disponibilização dos produtos. Nós já vínhamos há muito tempo trabalhando na parte de digital, né? A gente usa a visitação pessoal e ela é assim no mundo inteiro. Não tem uma fórmula ainda de se falar com o médico digitalmente que seja, olha, esse é o modelo, está dando certo, todo mundo adotou isso. De repente, nós nos deparamos com uma situação que mês de março é o nosso grande mês da nossa Convenção Nacional de Vendas. A gente reuniu lá no começo, na primeira semana de março, logo depois do Carnaval, quase 2.000 pessoas ali, fizeram treinamento. Uma semana depois, estava todo mundo em casa. Olha, que loucura, né? O que você faz? Nós ainda tentamos fazer algum tipo de propaganda em determinadas regiões do Brasil, mas não funcionou. As pessoas estavam muito preocupadas. E tivemos, então, que parar. E essas pessoas foram para casa, demos licença remunerada por 30 dias. Mas nós já tínhamos começado, há 5 anos atrás, um projeto aqui dentro, chamado Biolab Studio, de interação com a classe médica. Nós temos hoje, através desse canal, uma interação com 35 mil médicos, disponibilizando conteúdo, coisas realmente diferenciadas para atrair e reter a classe médica. E também já estávamos fazendo um formato de visita digital, de contato eletrônico, via web, com os médicos. Então, talvez a gente tenha tido um pouquinho mais de vantagem do que alguns concorrentes que ficaram meio perdidos nesse momento. Então, nesses 30 dias que a equipe ficou parada efetivamente em casa, tem companhias que estão paradas até hoje, né? A gente foi preparando material para que, quando eles voltassem ao campo e não conseguissem fazer visitas pessoais, eles tivessem uma grande gama de visita de materiais digitais e também até do formato de acessar, de como interagir com o médico, a gente já tinha isso muito bem desenhado. Então, isso foi um processo que teve que ser muito rápido, né? Hoje já está voltando
à normalidade, nós já estamos fazendo quase 70% das visitas pessoais. Né? A equipe já está conseguindo. Tem algumas cidades que ainda está bastante difícil, mas a gente tem isso online. Aqui, se eu sair do ar aqui com você e entrar na minha tela do computador, eu sei como está a minha visitação médica hoje. A gente acompanha, porque é todo mundo online o tempo inteiro. Então, a inteligência digital é uma coisa muito importante para o nosso futuro. Né? Legal, e já dá um gancho até para a minha próxima pergunta, né? Você comentou que vocês estruturaram plataformas digitais para manter esse contato com os médicos, e já voltaram, inclusive, a fazer algumas visitações. Esse contato digital, então, ele é permanente? O que acontece? Estão falando muito em novo mundo, a gente escuta de tudo, né? Olha, um mundo muito cor-de-rosa, as pessoas, as relações, o home office. Eu acho que não vai acontecer nada disso. Na hora que voltar a coisa, volta tudo para a normalidade e vai acontecer. E a visita, achar que a gente vai fazer a visitação eletrônica, eu acho que não vai funcionar. Tá? Eu acho que ela é uma ferramenta a mais na mão do representante. Nós estamos treinando o nosso representante para que ele seja o grande vetor. Quer dizer, ele é o dono do setor dele, ele é o cara que tem que cuidar daquela região, a gente chama dos BRICS, né? Para ampliar a sua rede de contatos. Olha, nós temos a quarta maior força de vendas. Nós somos o terceiro receituário, mas em número de propagandistas nós somos o número 4. São 1.500 propagandistas. Nós fazemos 250 mil visitas médicas por mês, em aproximadamente 150 mil médicos diferentes. O porquê desses 100 mil dessas diferenças? Porque a nossa equipe tem uma quantidade, nós temos uma quantidade enorme de produtos na cardiologia. Por exemplo, nós somos a empresa líder em cardiologia no Brasil, disparado. Então, nós dividimos essas 1.500 pessoas em 13 equipes. E tem 4 equipes que só falam com cardiologia. Então, elas vão no mesmo CRM, no mesmo médico. Ele é visitado 4 vezes por 4 equipes diferentes e, às vezes, essas 4 equipes diferentes visitam 2 vezes por mês o mesmo médico. Né? Então, mas no contexto geral, são 150 mil médicos diferentes que nós visitamos. O contato médico é extremamente caro para a gente, porque a visitação médica ela envolve salário, encargos, alimentação, veículo e amostra grátis, que é um grande centro de custo. Lembrando, né, que a amostra grátis só é grátis para quem recebe, para a gente é custo. Né? Então, ela tem que ser muito bem estudada, tem que ser muito bem direcionada. Então, a visita pessoal ela é cara, mas essa é uma ferramenta importante que precisa ser ampliada. Agora, visitando 150 mil médicos diferentes, o Brasil tem aproximadamente 450 mil médicos. Então, é praticamente impossível fazer essa visita toda pessoal. Além de ser caro, muitos médicos são de baixa produtividade, porque prescrevem pouco. Às vezes, dentro da minha especialidade, dos produtos que eu tenho, eles prescrevem pouco. Então, o digital, no meu entender, veio como uma ferramenta para o meu representante ser o vetor desta ferramenta. Então, ele visitou uma clínica que tem 20 médicos, tem 3 que têm potencial para serem visitados ali pessoalmente, e tem 17 de baixa produtividade, às vezes, aquilo que sempre fala, produtividade dentro do nosso perfil de produtos. Mas ele pode, então, dentro daquela clínica, cadastrar e interagir eletronicamente. Doutor, vou estar na sua clínica, dia tal, o senhor precisa de alguma amostra grátis, o senhor precisa, sair um estudo científico novo, e disso ele vai fazer digitalmente, aproveitar que ele está naquela região e fazer esse tipo de coisa. Então, é uma possibilidade dele ampliar o painel médico dele e o número de contatos. Na hora que a gente fala, olha, eu vou fazer a minha visitação toda via web, via WhatsApp, você sabe o que acontece? No começo,
quando eles estavam com o consultório vazio, estavam todos muito receptivos, porque não tinha ninguém, não tinha paciente, não tinha nada. Então, ele ligava, olha, o representante aqui de tal companhia, ô, amigo, tudo bem? Papai recebia. Ele estava receptivo para essa abordagem. Hoje, com o consultório cheio, se ligar para ele, ele simplesmente não atende a ligação. Ele coloca o dedo. E o propagandista que está na sala de espera, né, esperando ali, entre um paciente e outro, ele consegue entrar, entregar uma amostra grátis, dar um alô, mesmo que seja rapidinho com o médico, entregar alguma novidade. Então, o digital ele tem que estar preparado para ser uma ferramenta a mais de trabalho. No meu entender, isso não vai substituir o relacionamento pessoal. Legal. Bom, Cleiton, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria pedir para você deixar uma mensagem de otimismo para outros executivos de setores que não estão tão bem quanto o farmacêutico, né? Que dica você dá para essas pessoas? Só primeiro, deve sempre fazer uma correção, que o pessoal fala assim, olha, o setor farmacêutico é uma maravilha, foi muito bom, não teve a crise. Gente, foi um sufoco. É muito difícil, porque foi a gestão de crise todos os dias. Felizmente, nós não tivemos o problema de ter que fechar as portas, né? Porque é um setor básico, mas a parte de suprimento, a parte logística, foi uma verdadeira loucura, o custo dos materiais saindo. Se der ideia, o frete aéreo saiu de $5 o quilo para 25, a dificuldade de achar aviões. Então, isso foi muito difícil. Da Covid dentro da fábrica, você tem que parar uma área, desinfectar, né? E tem que funcionar, porque não pode parar, senão vai faltar produto para os pacientes. Então, foi uma loucura para a gente esse período. Agora, para aqueles que foram, e eu tenho amigos, pessoas que eu admiro, profissionais de uma capacidade imensa, mas que, de repente, ninguém está sendo medido pela sua capacidade, porque você está com a loja fechada, você está com o seu comércio, com a sua atividade extremamente prejudicada, né? Então, é para não desanimar, porque a coisa vai voltar. É muito cruel o que está acontecendo. As pessoas não foram agora, quer dizer, ninguém é medido pela qualidade, pela capacitação, pelo seu ideal, pelos seus projetos, né? É uma conjuntura, é uma coisa que pegou todo mundo inesperadamente e de uma crueldade terrível, né? E que nós temos que acreditar que isso vai voltar. Tem um processo longo pela frente, mas através, acho que, de uma boa interlocução, de você aceitar, né? Eu tenho como meu segundo negócio uma empresa de gestão de imóveis, uma carteira própria de imóveis, e eu reduzi 100% dos meus contratos, e dando descontos de até 90%, porque a loja está fechada. A pessoa é meu inquilino, às vezes, há 20 anos, e uma pessoa, um baita profissional, uma baita empresa, e está fechado. Então, a sensibilidade de todo mundo, acho que teve que ser colocada agora e retomar a vida. Acho que aos pouquinhos agora a gente vai conseguir retomar e acreditar no futuro que as coisas serão melhores. Tá certo, muito obrigada, Cleiton. Tenho certeza que quem nos assistiu até aqui pôde perceber um pouquinho de como você tem olhado para a indústria farmacêutica e o que você tem preparado para auxiliar toda a tua equipe de propagandistas, especialmente nesse momento delicado, e ainda teve algumas dicas para quem deseja chegar nos lugares mais estratégicos dentro de uma companhia. Nós continuaremos a nossa conversa em um próximo vídeo sobre decisões de negócios e o mundo do business. Então, se inscrevam no canal e até a próxima!